Muito bom. Ok, senhores, aqui é a nossa aula síncrona de quinta-feira, dia 6 de janeiro, e nós estamos falando sobre estudo do proteoma. Para terça-feira, eu mandei para vocês uma revisão sobre a síntese de proteínas, e agora vamos estudar o proteoma como um todo. Vocês sabem esse negócio de oma, né? Metaboloma, o estudo de todo o metabolismo. Genoma, todos os genes. Transcriptoma, todos os RNAs, né? E assim vai. Então, eu vou começar por uma coisa que eu acho que vocês não estão tendo na biofísica. Tem uma matéria lá que fala sobre cromatografias e tudo mais. Se eu estiver me repetindo, vocês me avisem, tá? Mas vamos lá. Quando você vai estudar o proteoma, não dá para pegar todas as proteínas e tacar numa máquina, sabe? Isso é uma coisa que é fatal. Você precisa definir um subconjunto, né, vamos falar assim, do proteoma para analisar. E uma das técnicas muito antigas, tem muita técnica que eu vou falar aqui que é mais velha que eu, né, que os meus orientadores, os orientadores dos meus orientadores usavam. Então, essa técnica aqui é a centrifugação diferencial para separar as proteínas, e ela é muito importante, a gente usa mesmo nos dias de hoje, né? Então, você pega um tecido, por exemplo, e coloca nesse homogeneizador, tem um chamado Potter, que é esse daqui, e tem outro chamado Downsy, onde é uma bolinha, esse pistilo aqui. E aí esse negócio sobe, desce, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, e aqui tem uma passagem muito estreita, né? Então as células passam para cima e para cima e para baixo, e elas são individualizadas, né? Na verdade, você pode usar um aparelhinho que tem um giro dado por um motor, para homogeneizar, né? Então você pode solubilizar um tecido. Eu solubilizava cérebro de camundongo, nisso daqui. Então o cérebro ficava todo homogeneizado. E aí você faz essas centrifugações aqui. Não sei se você sabe, mas uma centrífuga ela multiplica a força da gravidade. Então, se você colocar uma rotação lá, por 10 minutos, são 500 vezes a força da gravidade, a gente chama isso de 500G. Isso daí vai centrifugar os núcleos, a fração nuclear. Então, você pode estudar o proteoma só das proteínas do núcleo, você já restringiu a sua análise. O que sobrou aqui, você pode centrifugar mais por 10.000 vezes a força da gravidade por 20 minutos, é bastante, tá? Uma rotação muito maior da centrífuga, e você vai centrifugar as frações mitocondriais, as mitocôndrias, né? Então, você separou os núcleos, depois você separa as mitocôndrias, e se você centrifugar por 100.000 G por uma hora, que é o máximo que a sua centrífuga vai dar, você consegue centrifugar as frações microsomais, que seriam todas as membranas, e ficaria com citoplasma, né? Então, eu tenho citoplasma, membranas, mitocôndrias e núcleo, né? Então, isso é um conceito importante no estudo da proteômica, é o fracionamento, tá? Você não deve querer estudar todas as proteínas ao mesmo tempo, senão, em vez de você enxergar no céu a Via Láctea, você ia enxergar um monte de estrelas todas ligadas umas nas outras, você não ia enxergar nada, né? Então, a centrifugação diferencial é a técnica mais simplória que eu tenho para contar para vocês. A segunda, eu tenho uma colega chamada Maria Helena, lá da Bioquímica, que ela fez uma purificação de proteína uma vez tão grande, que ela foi aqui atrás do Cruzeiro, tem um lugar que faz linguiça, e ela comprou aquelas tripas, né, o plástico, né, para fazer linguiça, e colocou as proteínas dentro e fez isso aí que a gente chama de diálise. Vocês conhecem diálise de diálise
do rim, né? Diálise, tratamento que o pessoal faz. O pessoal de Covid faz muita diálise, né? O sangue tem que ser dialisado fora do corpo quando está na UTI, por isso que é feito tudo na UTI. E isso aí serve para remover sal. Então, o que você faz? Você coloca o seu extrato proteico dentro de um saquinho. Claro que você não vai pegar o da linguiça, né? Você compra um da Sigma, bem sofisticado. E aí você tem os grampos aqui, ó, para prender, né? E coloca o extrato aqui dentro e coloca num becker de 2 litros, né? O desenhista aqui foi econômico. Coloca num becker de 2 litros e aí as substâncias de baixo peso molecular vão tentar se espalhar pelo becker todo, né? E vão sair, enquanto que as proteínas vão ficar aqui dentro, tá? Depois de uma noite nesse becker, você pega esse saquinho, coloca num becker novo, sem sal, né? Fora, e aí vai terminar a diálise, e aí você vai sobrar só com as proteínas dentro, e todas as moléculas de baixo peso molecular saíram para fora, né? Isso é muito importante porque para fazer uma separação diferencial, às vezes você pega um extrato desses aqui, de proteínas nucleares, e faz uma precipitação com concentrações crescentes de sulfato de amônio. Você vai pôr um pouquinho, 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 pouquinho. Cada pouquinho que você põe, precipita uma série de moléculas de proteína. Então, você consegue fracionar com sulfato de amônio em concentrações crescentes essas proteínas nucleares e separá-las em, sei lá, 8 subconjuntos, né? Só que aí você tem que tirar o sulfato de amônio. Como é que faz? Diálise, né? Então, a diálise é útil para várias coisas, mas principalmente no mundo do estudo de proteínas, para tirar o sulfato de amônio da precipitação diferencial com sulfato de amônio. Vocês têm essas técnicas numa aula aí? O noturno tem uma disciplina de biofísica, alguma coisa assim? Vocês têm? Contem para mim. Quase certeza que a gente não viu isso. Isso não, né? Não. É porque é uma matéria que passa perto. Vamos ver as cromatografias que eu vou mostrar agora na próxima aula aqui. Eu brincava com uma moça, hoje ela toca viola numa orquestra de câmara de Florianópolis. Eles tocam com vários grupos de rock. Se vocês forem ver a orquestra de câmara de Florianópolis, vocês vão ver. Essa menina tinha 7 aninhos de idade e quando chovia lá em Florianópolis, a gente pegava umas flores, né? Vocês conhecem essa planta chamada hibiscus? Vocês são biólogos, né? Não sei se vocês conhecem. É uma flor bonitona que tem amarela, laranja, vermelha, roxa. Tem umas pétalas grandes assim, abertas. Não sei se vocês conhecem pelo nome. Acho que hibiscus, inclusive, tem até chá de hibiscus, gelatina da ótica de hibiscus, pode ver que tem, vai no supermercado e olha lá uma gelatina de hibiscos. E aí a gente pegava essas folhas, você pode fazer com folha ou com flores, né? Corta ela em pedacinho, coloca num copo, né, num becker com álcool e ferve isso em banho-maria. Banho-maria é quando você põe água numa panela, a água ferve, você coloca o copo com álcool lá dentro, né? E por intermédio disso chamado banho-maria, você passa o calor para aquele álcool e extrai os pigmentos. Depois, vamos supor que seja isso aqui, seja o becker com os pigmentos, você depois coloca um canudo de papel toalha, né? O papel mata-borrão, faz um canudo, enfia aqui dentro, pega uma folha de papel chupão, né? Esses papel toalha mesmo, faz um furo que passe só o canudo, enfia o canudo naquele papel, então fica um quadrado aqui em cima, né? Na superfície, e um canudo descendo por aqui, encostando no papel que está aqui em cima. Então, o álcool vai subir e com isso ele vai levar os pigmentos do hibiscus também, né? E aí vem pelo canudo e depois, como o canudo é circular, ele vai irradiar, né, formando um círculo, né, vai difundir formando um círculo naquele papel que você colocou aqui em cima.
A gente chama isso de cromatografia também. Vocês podem brincar com criança porque é muito legal. Se você fizer com hibiscos, você vai separar um pigmento roxo, né? Que é antocianina. Seja a flor roxa, vermelha, laranja ou amarela, né? Então, o pigmento que acaba aparecendo aqui é sempre roxo. Aí você pega uns copinhos e coloca 8 gotas de vinagre, ou então 7 de vinagre e uma de água, 6 de vinagre, né, o resto de água. Aí vai fazer as diluições, depois você pinga. Aí você vai ver que quanto mais ácido for o que você for pingar, mais o que era roxo vai se transformando em vermelho, laranja e amarelo. É igual um papel tornassol. Não sei se é do tempo de vocês, um papel que mede pH, que você pode colocar na carne para ver se ela está estragada ou não, pode usar nos laboratórios, né? É um indicador de pH. Então, na verdade, todas as flores são roxas. Dependendo do pH interno da pétala, ela muda de cor de roxo para vermelho, para laranja, para amarelo, é bem legal. E se você fizer com folha, você vai conseguir separar a xantofila da clorofila, né? É bem legal. Façam isso em casa, cuidado para não tacar fogo na cozinha, mas é bem legal. Vocês podem usar no ensino médio também, é bem legal. Isso não deixa de ser uma cromatografia, que é quando você tem uma fase móvel, né? Levando os pigmentos, né? Andando, e você tem uma fase fixa que vai se colocar como resistência. Tanto que quando você colocar uma folha, você vai ver que a clorofila migra mais que a xantofila, né? Porque vence mais a resistência do que a outra, né? Você vê um aro verde, depois um aro amarelo, né? Bem legal. Façam isso aí, vocês vão gostar. Quem tiver aí, tira uma foto e posta aqui na próxima aula. Ponha no seu Instagram a cromatografia de pigmentos de folha ou de flor, que é bem legal. Bom, quero saber quem sabe fazer pudim de leite aí, de laranja. Quem sabe fazer pudim de laranja de leite? Como é que chama isso? Pudim de leite com laranja. Alguém sabe fazer pudim aí? Quero a receita. Quem sabe fazer pudim? Pode ser pão de queijo também, mas não de saquinho congelado. Quem sabe fazer um pão de queijo com polvilho, óleo? Dá a receita para mim aí, vai. Comer. Fala. O que você sabe fazer, Juliana? Pão de queijo ou pudim? É assim que eu sei comer, agora fazer não. Não sabe fazer pudim. Mas comer é minha especialidade. Não, beleza. Alguém tem que saber fazer pudim. Ninguém sabe fazer pudim? Receita de pudim? Vai uma lata de leite condensado, né? Aí vai uma lata de leite, uma lata de suco de laranja, né? Você usa a lata para medir as quantidades. Aqui na bioquímica, a lata, a gente tem um nome, ela é chamada de um volume, tá? Um volume. Então, vamos supor que eu tenho uma coluna aqui. Essa coluna é chique, no meu laboratório tem. O laboratório de pobre é uma pipeta Pasteur com uma lã de vidro aqui, uma rolha com um tubinho. Esse tipo de coluna no meu laboratório tinha, né? Eu doei lá para a Mariana Quezado, porque eu não uso mais, mas é uma coluna, né, aonde você vai colocar uma resina aqui, que está representada por essas bolas, né, e vamos supor que você coloque aqui 20 ml, tá? 20 ml. Aí, você botou essa resina aqui, a técnica funciona assim, você coloca essa resina aqui, né, 20 ml de bolinhas com líquido, né, as bolinhas elas sedimentam, fica praticamente um gelzinho assim, né, e aí você coloca as proteínas aqui em cima para poder separar, fazer a cromatografia, tá? A fase móvel aqui vai ser esse tampão que você vai passar por aqui, né? E esse líquido vai entrar por aqui e vai sair por aqui. Belezinha? Muito bom. E aí, você vai passando o líquido, as proteínas vão andando aqui igual a clorofila e a xantofila que eu falei, tá? Só que aqui não é um papel, são essas bolinhas. Então, eu vou tentar explicar para vocês
falando de meninos e meninas combinando de se encontrar no Shopping Del Rey, na praça de alimentação, certo? Todo mundo vai para a praça de alimentação, vão tomar chopp, né? Beleza. Veio uma verba aí, professor Miguel arrumou, quem quiser tomar suco, quem quiser tomar chopp, vai todo mundo se encontrar na praça de alimentação. Essas bolinhas aqui da resina, elas são esburacadas. Então, essas proteínas amarelas vai ser como os meninos. Os meninos vão chegar assim, não é para ir na praça da alimentação, é para lá, vamos lá, vão usando esse espaço interbolinhas e chegam logo na praça de alimentação, tá? As meninas, elas vão entrar numa loja, sair, entrar na outra, sair. Não vão comprar nada, só vão olhar, né? Então, elas perdem, gastam tempo, né? Investem na sua aparência, no seu sucesso, sei lá, no seu conforto, na sua própria visão interpessoal, escambau, entrando nas lojinhas e testando, vendo, perguntando preço e tal, olhando o material. Então, elas vão demorar para chegar na praça de alimentação. Essas aqui, então, tinham recebido no início do mês, ainda tinha dinheiro por mais um dia e meio, elas entraram mais e gastaram tempo, né? Provaram alguma coisa, quem sabe até compraram alguma coisa, então demoraram mais. Então, a filosofia é a seguinte: não é que é igual uma mata fechada e os pequenininhos vão chegar na frente e os grandão vão demorar para ir. É diferente. As maiores, elas não gastam tempo entrando nessas viscosidades aqui, né, nesses buraquinhos que a resina tem, então elas vão na frente. Aquelas que gastam algum tempo encaixando e soltando, demoram mais, e aquelas que passam até por dentro da resina, tá vendo? Entram e passam até por dentro, essas vão demorar mais, tá? Esse é o conceito da cromatografia. Para que serve? Para separar proteínas pelo peso molecular, né? Pela faixa de peso molecular. Vocês estão vendo que vai sair primeiro algumas, depois vão sair outras e vão sair outras, né? Antigamente a gente utilizava alunos de iniciação científica e acho que agora vai ter que usar também, porque aquelas máquinas que ficam girando o tubo de ensaio, acho que nem tem mais funcionando. Se alguém tiver que fazer cromatografia, vai ter que ficar um aluno lá trocando os tubos aqui embaixo, né? Porque essas máquinas são tão antigas, devem ter quebrado. Aprenderam como é que faz uma cromatografia? Isso aí se chama também filtração em gel, porque tem vários tipos de cromatografia. Essa que só separa por faixa de peso molecular é a filtração em gel. Pergunta sobre a filtração em gel. Agora eu tenho que perguntar, Francisco, nem filtração em gel vocês tiveram na biofísica? Nem os professores de bioquímica deram filtração em gel? Teve uma parte da bioquímica que a gente viu essas técnicas. Mas foi bem superficial. Oi? Mas teve, né? Mas foi bem superficial. Tá bom. Eu vou repetir porque vocês precisam delas, mas realmente é uma aula que é para ser dada na bioquímica, só que alguns professores dão, outros já vão para frente, entendeu? Depende muito. Então, essa minha aula aqui eu tirei da bioquímica, só os últimos slides que são daqui mesmo. Então, eu vou falar de uma cromatografia de troca iônica. Vocês devem ter visto, talvez, mas vamos recordar tudo. Cromatografia de troca iônica é quando na bolinha, seja de celulose ou de agarose, tem uma coisa grudada. Os compostos mais usados como negativo é o carboximetilgrupo, né? Carboximetilcelulose ou carboximetil-agarose. É um radical negativo que a gente usa no laboratório para ter uma bolinha negativa. Se for uma bolinha positiva, o mais comum é esse DAE celulose ou DAE agarose. DAE é isso aqui, dietil, aminotil, esse cara aqui que tem essa carga positiva. Então, nós temos bolinhas positivas quando a gente quer pegar proteínas negativas e temos bolinhas negativas quando a gente quer pegar proteínas positivas. Como funciona? Esse desenho não está muito bem feito, eu vou fazer aqui assim. Você coloca as proteínas aqui, tá? Eu vou escolher
pegar histona, que são proteínas positivas, então vou usar uma carboximetilcelulose, tá? As bolinhas são negativas, beleza. Põe as proteínas aqui. Primeira coisa que eu faço é passar 2 volumes de tampão, tá? Então, por definição, se a coluna tem 20 ml, se eu passar 40 ml de tampão, é suficiente para todas as proteínas que não agarraram, né? Não agarraram ali, saírem e saírem para fora, tá? Isso aí a gente chama de eluir, né? Todas as proteínas que não grudaram saíram. Na verdade, você põe um Erlenmeyer aqui só para não molhar a bancada, depois você joga fora, tá? Então, passa 2 volumes para tirar todas as proteínas que não são positivas, tá? Muito bem. Aí, as proteínas positivas, como as histonas, elas vão ficar presas na resina negativa, tá? Estão presas. Agora, eu já joguei fora todas as outras. Agora, eu tenho interesse de tirar elas daqui e colocar elas no meu tubinho, aqui embaixo, tá? É a hora de eu pegar elas e colocar aqui no meu tubinho aqui embaixo. O que eu posso oferecer a uma proteína positiva que está ligada numa resina negativa para ela soltar, tá? Uma das coisas que eu posso fazer é passar um tampão que vai alterando o pH. Isso é da bioquímica, vocês não lembram mais, mas vão ter que lembrar para a aula de hoje que uma proteína é formada de carboxilas e grupos amino. Se eu protonar as carboxilas, elas ficam sem carga. Se eu protonar os grupos amino, eles ficam NH3+. Então, uma proteína em pH ácido, onde eu protono as carboxilas e os grupos aminos, ela fica positiva, beleza? Então, se eu começar a elevar o pH, as proteínas vão mudar de pH, porque eu estou elevando o pH, estou roubando os prótons. Se eu desprotonar os NH3+, eles vão virar NH2, sem carga. E se eu desprotonar as carboxilas, elas vão virar COO-, com carga, tá? Mas negativa. Então, em pH alcalino, proteína negativa. Em pH ácido, proteína positiva. Entenderam? O pH muda a carga global das proteínas, tá bom? Protonei, prevalece NH3+, positivo. Desprotonei, prevalece COO- negativo. Então, eu posso passar um tampão aqui que vai mudando o pH e elas vão mudando de carga, né? Então, uma proteína que está positiva em pH ácido, se eu começar a elevar o pH, eu vou roubar prótons, né? Ela vai virar negativa. Negativo com negativo não dá muito legal, entendeu? E aí, então, vira jacaré e solta, e aí ela sai da coluna. Atenção para o verbo de sair da coluna. Liguem os microfones aí, Juliana, Francisco. Vamos lá, vamos conjugar comigo o verbo eluir. Como é que conjuga o verbo eluir, Juliana? Eu eluo. Tá. Eu eluo. Tu. Não, é o presente, é no presente. Eu eluo, tu eluis. Nós. Ele elui. Nós eluímos, vós eluís e as proteínas eluem, tá? Você já tinha visto o verbo eluir alguma vida? Não. Alguma vez na vida? Não. Primeira vez. Não. Francisco já ouviu falar de eluir? Não. Parece um nome, eluir. Então, um cantor, né, que toca viola, eluir. Não, isso não. Então, a gente vai fazer isso aqui. Deixa eu refazer, né, porque eu fiz muita brincadeira. Você coloca todas as proteínas aqui, passa 2 volumes de tampão para todo mundo sair fora. As proteínas positivas ficam presas. Eu passo alguma coisa para soltar a proteína positiva da resina negativa, posso mudar o pH, elas vão eluindo e elas saem e eu as coleto aqui. Tá? Então, é assim que se faz uma cromatografia de troca iônica, se chama Exchange Chromatography, cromatografia de troca iônica.
Francisco, tiveram aula de cromatografia de troquiônica? Tava tudo na mesma aula, essas técnicas, mas essa Tava, com né? certeza tinha. Tinha, muito bem. Então, se tinha aquela, tem essa também, porque isso aqui é um capítulo do Strayer, eles devem ter dado para vocês, mas quase nunca dão, viu? Primeira vez que alguém dá essa disciplina para uma turma de biologia, de bioquímica. Essa aqui é uma cromatografia de afinidade. Cromatografia de afinidade, você coloca uma molécula que a proteína goste muito. Por exemplo, eu quero uma enzima que grude em glicose. Então, eu prendo glicose nas bolinhas. Aí eu passo todas as proteínas, faço uma lavagem com 2 volumes de tampão, jogo todas fora e depois o que, que eu vou fazer para essas proteínas amarelas que ficaram grudadas na glicose soltarem e eluírem? Conta aí para mim, o que, que eu posso passar para aquelas proteínas que estão grudadas em glicose soltarem ali da glicose da bolinha e saírem e caírem aqui no tubinho? Conta para mim. O que, que vocês passariam para essa proteína que adora a glicose soltar da bolinha e cair e sair lá e cair lá no tubo de ensaio? O que, que eu posso passar? Uma solução rica em glicose? Exatamente, uma solução rica em glicose, né? Porque essa ligação na glicose, ela não é covalente, né? Ela é só por afinidade, então ela vai soltar e ela vai eluir. Essa cromatografia se chama cromatografia de afinidade. Beleza. Bom, então, imaginem que em vez da gente querer separar um corredor de 100 metros rasos do outro, a gente quer separar maratonistas, né? A corrida de 100 metros rasos, chega um cara, chegou outro, chegou outro, chegou outro, chegou outro, chegou outro, chegou, todo mundo chega rapidinho. Na maratona, até vocês viram a São Silvestre no último dia aí, chega um, aí chega outro, aí chega outro, aí demora para chegar o quarto, aí chegar o quinto, né? Então, quando você faz uma corrida mais longa, você tem uma separação maior entre as moléculas. Então, imagine que a gente queira fazer uma separação bacana. A gente podia ir lá no ICB, fazer uma coluna que vai desde o térreo até o quarto andar, tá? A Juliana ia ficar trocando os tubinhos lá no térreo e o Francisco ia subir no telhado, né? Ele colocava as proteínas lá, passava o tampão e as proteínas iam correr desde o telhado até onde estava a Juliana lá no térreo, tá? Essa separação ia ser muito legal. E primeiro ia chegar uma proteína, depois ia chegar outra. Imagina a separação que você consegue, poder de separação que você consegue com uma cromatografia aonde a coluna tem o tamanho do CAD1, né? Claro, ia ser difícil para a Juliana equilibrar o tubo lá, para o Francisco subir no telhado. Eu nem sei se iam deixar o Francisco subir no telhado, para falar a verdade. Imagina até tirar autorização. Então, o que, que acontece? Existe um jeito de você pegar a mesma resina que você estaria utilizando naquela coluna de vidro, tá? Empaçocar essa coluna numa coluna de alumínio, entendeu? Para ser bem resistente, apertar toda aquela resina que você ia utilizar dentro dessa coluna de alumínio, tá? E aí seria uma coluna de um tamanho de um palmo, menor que um palmo, meio palmo, né? Uma coluna de separação desse tipo aí. Só que aí, se você colocasse o tampão na parte de cima e esperasse pingar, ia pingar uma gota por mês, né? Porque até aquele líquido atravessar toda aquela resina, aí pingava uma gota hoje, por mês não, né? Uma gota amanhã, a outra depois da manhã. Então, o que que você pode fazer? Você empaçoca a resina numa coluna de alumínio e você pega uma bomba, tipo bomba de aquário, mas só que de alta precisão, mas é tipo uma bomba de aquário, e bombeia aquele tampão com força, entendeu? Então, isso daí é a famosa High Pressure Liquid Chromatography, tá? Todo mundo falando junto. 1, 2, 3. High
Pressure Liquid Chromatography. É o famoso HPLC, tá? Tem várias máquinas de HPLC lá no ICB, nada mais são do que a mesma cromatografia. Tem cromatografia de filtração em gel, tem cromatografia de afinidade, tem cromatografia de troca iônica, é tudo a mesma coisa, só que empaçocado numa coluna de alumínio e bombeado por uma alta pressão. Por isso chama cromatografia líquida de alta pressão, ou HPLC. Então, eu não preciso explicar HPLC, porque vocês já sabem, tá? É a mesma coisa, os mesmos princípios, só que a separação é muito mais legal, tá? Isso aqui é um exemplo de uma separação de HPLC. Olha como os picos são finos e altos, né? Então, é isso daí. É como se você conseguisse pegar uma maratona toda e compactar ela e fazer ela lá no corredor do ICB, entendeu? A maratona lá. É uma cromatografia de alta pressão e tal. Bom, muito bem, muito bem. Agora chegou a hora da eletroforese. Antigamente a gente dava essa fórmula aqui de como é que a gente polimerizava a acrilamida, né? Ela tem um catalisador que é metilbisulfito para polimerizar a acrilamida, forma essa malha aqui e tal. Mas deixa eu tentar explicar aqui como é que isso aqui é. Cara, é tão bom ver de perto né? Aqui tem uma piscina, beleza, vocês estão vendo o líquido aí, né? Aqui embaixo tem um fio de platina, né? Ligado nesse polo, tá? O fio de platina tá aqui, ó, tá até bonitinho aqui, meio clarinho, fio de platina ligado nesse polo aqui, beleza. Aqui em cima tem uma outra piscina com um fio de platina ligado aqui, tá? Aqui você vai pôr uma fonte, né, para carga positiva aqui, carga negativa aqui e tal. E aqui tem uma placa de vidro, aqui é uma presilha, né? Tem uma placa de vidro e o espaçador não está muito bem desenhado. Tem um pedaço de acrílico aqui, uma barra branca, né? E tem um vidro aqui que está em cima dessa barra branca e em cima dessa barra branca aqui, formando um espacinho entre o acrílico do suporte e a placa de vidro, né? Tem o suporte de acrílico, uma barra branca, um vidro em cima e um espaço exatamente da grossura dessa barra branca, né? Vai ficar aqui a barra branca, o vidro, e aqui tem uma presilha que vai prender o vidro assim, então você tem um espaço. Esse espaço você vai preencher com a acrilamida e o catalisador para formar um gel de poliacrilamida. Infelizmente, o nosso desenhista não desenhou a parte onde a gente tem um dente, um pente, a gente chama de pente porque tem dentinhos de plástico, onde a gente coloca ele aqui para o gel endurecer. Quando o gel endurece, a gente tira o cara e aí fica esses buraquinhos assim, tá vendo? Esses buraquinhos. Esses buraquinhos é o espaço onde você vai pipetar as proteínas, você pipeta as proteínas aqui. Agora, o problema é o seguinte, né? Proteína, primeiro, se ela for uma bolinha, né? Ela não vai andar muito bem nesse gel aí. A gente costuma desnaturar as proteínas, que é ferver a quente, né? Para a proteína abrir e formar uma minhoca, né? Não uma bolinha, um novelo, abrir o novelo e formar uma minhoca. Quando a gente faz isso com uma proteína, ela expõe o interior dela. O interior da proteína é apolar, é assim que ela fica bolinha. O interior dela é apolar, foge da água, né? Mas quando você ferve, esse interior, ele se expõe e aí você pode adicionar um detergente. Esse detergente é o SDS, né? Sódio iodesil sulfate, né? SDS. É um ácido graxo grande, na cabecinha dele tem um sulfato negativo, tá?
Então, esse cara aqui, ele se enfia dentro da sujeira, né? Igual sabão, né? É igual lavar sabão, lavar alguma roupa com sabão. Esse cara vai se enfiar dentro da proteína, evitando que a proteína se renature. A proteína vai ficar uma minhoca recoberta desse detergente. Recoberta é ruim, né? Solvatada por esse detergente aqui. Então, percebam, ela vai ficar toda ladeada de cargas negativas. Então, todas as proteínas de uma eletroforese são negativas, não porque ela é negativa por natureza, mas porque você abriu ela com calor, né? E solvatou ela com um detergente que tem uma cabecinha negativa. Então, elas ficam todas negativas, por isso que elas correm para o polo positivo e por isso que as menores vão fazer uma corrida mais rápida, as médias, intermediária e as grandes vão demorar mais para andar, tá? É assim que você vai ver depois num gel, a proteína, peso molecular, as menores, as maiores, né? O nosso desenhista fez aqui a matriz de poliacrilamida, fez as proteínas e fez elas correrem. Só que ele dançou, né? Porque isso aqui é um gel de poliacrilamida desnaturante. Então, as proteínas não são bolinhas, elas são minhoquinhas, minhocas e minhocões, tá? Então, as minhoquinhas saem mais rápido, andam mais rápido, né? Aqui. As minhocas aqui no meio e os minhocões aqui em cima, entendeu? Então, nosso desenhista aqui dançou nessa daí. E pelo quanto elas migraram, né? Você consegue saber o peso molecular delas. Você tem um padrão, aí você consegue adivinhar o peso molecular dessa proteína aqui. Então, que esse aqui é eletroforese. Eletroforese, vocês viram lá, Francisco, nas aulas de bioquímica, devem ter visto, né? Você lembra da eletroforese? Sim. Eletroforese, é a própria aula, né? Estou repetindo aqui. Bom, essa aqui eu vou rápido porque é uma cromatografia de aminoácidos, tá? Antigamente a gente fazia uma cromatografia em camada delgada e você conseguia reconhecer pela posição que o aminoácido parava na cromatografia, você conseguia saber qual aminoácido era. Então, essa primeira etapa de estudar uma proteína é fazer a composição de aminoácidos. Você vê que para um aspartato, uma alanina tem duas glicinas, né? Então, você já tem esses dados de quais aminoácidos estão na proteína, qual aminoácido tem mais. Isso é uma cromatografia bobinha. Agora, o mais legal, eu ia contar uma história aqui. Caraca. Ah, sim! Eu devo ter contado para vocês que eu fui num simpósio de cromatina e eu joguei totó a noite toda com um cara chamado Ulrich Lemli, porque ele deu uma palestra de estrutura da cromatina e modelo do cromossomo, e depois da palestra dele, um monte de cara foi fazer pergunta, ninguém tinha entendido nada. Eu conhecia mais ou menos o modelo dele, fiz uma pergunta inteligente até. Ele falou assim: para tudo, você entendeu meu modelo? Estou tentando explicar para esses caras aqui, ninguém entendeu. A sua pergunta mostra que você entendeu. Eu falei: claro, seu modelo é assim, assim, assim. E aí eu conheci esse cara aí, e depois, quando a gente estava jogando no bar lá, ele me chamou para jogar totó com ele, ele jogava na defesa e eu no ataque, nós ganhamos de todo mundo. Acho que eu contei essa história. Mas o que interessa é que esse cara trabalhava com cromatina, mas antes ele tinha inventado a técnica do gel de poliacrilamida desnaturante. Então, todo mundo que usa essa técnica cita Ulrich Lemli e eu joguei totó com ele. Era isso que eu ia contar. Agora tem que contar que eu tinha um professor, era meu amigo, professor mais jovem, né? Mas fazia doutorado lá em São Paulo. Ele era egípcio e aí eu ia usar um equipamento no laboratório dele, porque a gente usava muito um equipamento que tinha lá, e aí eu ia usar lá no laboratório dele. E ele, pô, Miguel, aquele seu amigo de Ribeirão Preto, eu mandei uma proteína para sequenciar lá no sequenciador de proteínas dele. Ele não está me atendendo, não consigo que ele sequencie, está muito difícil.
Aí fui lá no outro dia e falou, Miguel, sabe o que aconteceu? Eu peguei um Métodos em Enzimology, que é um livro grossão, que tem tudo quanto é método. Eu entrei na câmara fria e eu sequenciei o meu peptídeo, cara. Eu sequenciei a minha proteína, usando os métodos clássicos, né, de bioquímica que se usavam. Então, assim, na época que eu fazia doutorado, já tinha uma máquina que sequenciava peptídeo, né? Mas estava muito difícil de usar. Ele entrou na câmara fria, ficou o dia inteiro lá, saiu com a sequência. E essa técnica aqui, eu não sabia que alguém tinha feito, não tinha conhecido ninguém que tinha feito, mas conheci o Hamza El-Dorri, que fez isso aí, e isso aí é a degradação de Edman. A degradação de Edman eu vou perguntar na prova, viu? Degradação de Edman. A degradação de Edman, quando eu não tenho outra opção, eu pego uma proteína e faço uma reação com PTH, fenil-isotiocianato, tá? O fenil-isotiocianato, ele liga no primeiro aminoácido, beleza? Ele liga no primeiro aminoácido. Você faz uma reação de ativação, ele quebra esse primeiro aminoácido e sai fora, deixa todos os outros. Aí você pega esse aminoácido aqui que saiu, você vai numa cromatografia e fala, cara, é metionina. Nem tem metionina aqui. Cadê? Metionina, teria dado um pico aqui, que é o primeiro aminoácido. Beleza. Aí você volta lá, você faz uma reação com PTH de novo, faz uma ativação, arranca o segundo. Por isso que durou o dia inteiro. Segundo, olha, é uma fenilalanina. Segundo, beleza. Vai lá, arranca o terceiro, tá? Volta lá, é uma alanina. Beleza. Entendeu? Por isso que fica o dia inteiro lá. Mas ele conseguiu uma sequência. Dá para conseguir uns 35 aminoácidos. Deixa eu ver se fala aqui na legenda, porque cada dia eu chuto um número. Eu vou ter que pôr no Google, porque eu não me lembro mais quantos aminoácidos isso aí faz. Mas vamos supor uns 35 aminoácidos, tá? Nós vamos ter uma aula com vocês, não sei se na próxima semana, onde nós vamos para o laboratório. Não, nós não vamos no laboratório, nós vamos fazer de casa mesmo, mas nós vamos acionar o nosso supercomputador lá na UFMG, lá perto do banheiro feminino, acho que é bloco N, no térreo, fica atrás do elevador. Lá está o nosso supercomputador, lá nós vamos usar ele para fazer umas brincadeiras, onde a gente vai jogar uma sequência de aminoácidos e o computador vai descobrir que proteína é aquela, tá? Beleza. Então, se eu tiver 35 aminoácidos de uma proteína desconhecida, cara, de uma plantinha que eu encontrei lá na Serra do Cipó, purifiquei uma proteína que consegue curar a Covid da minha plantinha, e aí eu quero saber que proteína é essa. Se eu fizer degradação de Edman, eu consigo 35 aminoácidos, aí eu jogo no computador e eu consigo saber que proteína é aquela, tá? A segunda parte fica para a próxima aula, tá? Quando nós vamos falar de bioinformática. A primeira parte é a degradação de Edman, 35 aminoácidos da pontinha N-terminal, tá? Não precisa explicar de novo, isso aqui vocês lembram o que é o N-terminal, né? Começa pela metionina, né? O N-terminal, isso aí da tarefa que eu mandei vocês fazer, vocês não fizeram ainda. 19h51, vai dar certinho aqui. Tá bom. Agora é o mais difícil, mas é o mais legal, tá? Então, Francisco, focalização isoelétrica, vocês viram? Se viram, não vai lembrar. Isso não. Isso não. Vocês viram, sim, mas é tão complexo, vocês não lembram, não. Ó, tem uma mágica que separa as proteínas assim, ó, rosa, azul, amarelo e pêssego. É pêssego isso aqui? Laranja, sei lá. Rosa, amarelo, rosa, azul, amarelo, laranja. Tem uma técnica, que é a parte mais difícil da minha explicação. Eu vou considerar isso aqui uma separação nessa dimensão, vamos chamar isso aqui de horizontal, tá? Separei. Pá, 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 pá.
Beleza? Vou pular, depois eu volto aqui para explicar como é que funciona esse trem, porque ele é muito louco, tá bom? Combinado? Então, isso aqui chama focalização isoelétrica, que é uma técnica que eu não vou explicar, e o Francisco disse que não viu, mas viu, né, Francisco? Então, eu separei rosa, de azul, de amarelo e de laranja nessa dimensão horizontal, que chama isso, né? Por focalização isoelétrica, tá? Beleza. Eu botei essa separação por focalização isoelétrica aqui, tá? E seria um tubinho que eu teria colocado, um tubinho que eu teria colocado aqui, ó, bem aqui na origem do gel de poliacrilamida, e o que estava dentro do tubinho vai correr no gel, tá? Beleza? E quando correr no gel, pode ser que aqui não tenha uma proteína só, tenha três. Pode ser que aqui tenha quatro, pode ser que tenha três, pode ser que aqui tenha quatro. Então, eu vou separar elas por peso molecular naquilo que vocês já entenderam, que é o gel de poliacrilamida desnaturante inventado pelo meu colega Yuri Schlemili, que eu vou perguntar na prova o que ele jogou comigo. O inventor do gel de poliacrílica desnaturante, o que jogou com seu professor de biologia molecular a noite inteira? Futebol. Futebol de botão. Totó. Alternativa C, totó. Então, eu vou pegar aquelas proteínas que estão aqui e vou separar por peso molecular. E olha que coisa linda. Aqui estavam escondidas 4 proteínas, uma grande, outra menor, outra média e outra pequena. Aonde tem esse polvo aqui azul, tinha uma grande, uma maior, uma não tão grande, outra média, outra menor e outra bem pequenininha, tá? Claro que isso aqui é um desenho, isso aqui é o mundo real, tá? A gente chama isso de gel, porque é um gel, bidimensional, porque tem uma separação na dimensão horizontal e outra na vertical. E aí a gente tem isso aqui. Você tem esse céu estrelado de proteínas. Por isso que eu falei logo no começo que é bom você dar uma fracionada nas suas proteínas, senão, em vez de ter um céu estrelado, você ia ter um bando de pontinho aqui que você não ia conseguir ver nada, né? Então, isso aqui é um gel bidimensional. A segunda dimensão é um gel de poliacrilamida, onde eu separei por peso molecular, tá bom? Beleza. E aí, caramba, eu tenho, eu tenho o gel bidimensional aqui, comparativo. Eu vou comparar o proteoma. Vamos lá. Eu tenho, então, um camundongo que ficou o dia inteiro no silêncio. Eu extraí as proteínas do cérebro dele, né? E eu fiz um gel bidimensional que está aqui, tá? Muito bem. Aí, esse é o camundongo controle. O meu outro camundongo, ele ficou ouvindo os Reis da Pisadinha durante o dia inteiro. Será que isso mudou alguma coisa no cérebro dele? Então, quando a gente compara todas essas proteínas aqui com essas proteínas aqui, a gente percebe que tem uma proteína aqui, ó, essa aqui, que só existe quando o camundongo ficou ouvindo os Reis da Pisadinha o dia inteiro, entendeu? Então, eu posso comparar o proteoma. Claro que pode ter alguma outra proteína aqui que eu não prestei atenção, mas essa proteína ela só aparece quando o camundongo fica ouvindo o Rei da Pisadinha o dia inteiro, entendeu? Beleza? Então, como que se faz o gel bidimensional? Para que se faz? Para eu estudar o proteoma e conseguir identificar uma proteína que aparece numa única situação e não na outra, tá? Pode ver, eu tenho duas aqui, uma aqui, duas aqui, uma aqui, e tem essa aqui que lá não estava, né? Beleza. Então, como é que a gente faz a primeira
dimensão, que é a focalização isoelétrica, né? A focalização isoelétrica, ela a focalização isoelétrica, como é que ela funciona? É os barões da pisadinha, né? Puxa vida, ficaram ouvindo lá o dia inteiro. Sim, como que é? Isso, os reis da pisadinha. Aí como é que você faz? Você coloca todas as proteínas aqui naquele tubinho que eu mencionei, num gel de acrilamida, só que você não coloca a proteína numa ponta nem na outra, você mistura com o gel e deixa ele solidificar formando um tubinho. Então você vai ter proteína rosa aqui, 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 e o desenhista ficou com preguiça, mas vai ter proteína rosa aqui também. Vai ter proteína azul aqui, 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 aqui e aqui também. O desenhista ficou com preguiça. Essa proteína laranja aqui, 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 entendeu? Em todos os lugares vão ter todas as proteínas, tá? Aí você tem uma situação aqui que é meio difícil de explicar. Você coloca uma carga muito alta e os compostos que estão aí dentro, chamados anfolitos, eles acabam produzindo uma coluna de pH dentro desse tubo, de tal maneira que o pH fica muito ácido, né, nessa parte aqui do tubo, e o pH fica muito alcalino nessa parte do tubo. Eu já revi com vocês. Quando o pH está muito ácido, eu protono os grupos amino, NH3+, e as carboxilas COOH. Então, as proteínas ficam positivas aqui, no baixo pH. No alto pH, as proteínas ficam negativas, porque os NH3+ viram NH2 e os COOH viram COO-, elas ficam negativas. Todas ficam negativas quando estão aqui, todas ficam positivas quando estão aqui. Ora, elas ficam positivas, mas elas são atraídas pelo polo negativo que está aqui. Então, elas vão indo para lá, vão indo para lá, vão indo para lá. E, à medida que elas vão indo para lá, o pH vai mudando ao longo do tubo, e elas que estavam todas protonadas vão se desprotonando, desprotonando, desprotonando. E tem uma hora onde uma proteína fica com o mesmo número de cargas positivas e cargas negativas, e eu vou ter que perguntar para vocês se na bioquímica vocês estudaram o famoso ponto isoelétrico, que é o pH no qual uma proteína tem carga neutra, quer dizer, tem uma equiparidade das cargas e ela fica neutra. E quando ela fica neutra, galera, por que ela vai andar para o polo negativo ou para o polo positivo? Ela para aqui. Então, essa proteína parou aqui porque ela igualou o pH do seu ponto isoelétrico. Essa daqui parou aqui porque ela igualou o pH dessa região, que é igual ao seu ponto isoelétrico, onde ela fica neutra, o pH no qual ela fica neutra. A amarela parou aqui, a laranja parou aqui, tá? Perguntas. Entenderam por que uma proteína para quando ela chega no seu ponto isoelétrico? Que ela não tem carga, né? Não vai andar nem para lá nem para cá. Entenderam por que proteínas têm pontos elétricos diferentes? Porque depende da composição delas. Se ela tiver mais grupos amino, ela vai ser basicamente mais positiva. Então, ela vai parar aqui, né? E a outra mais ali. Então, elas param pelo ponto isoelétrico. É uma separação pelo ponto isoelétrico na primeira dimensão, né? Separação por PI, né? Ponto isoelétrico é onde a carga de uma proteína é igual a zero, isso se chama focalização isoelétrica, e a primeira dimensão é uma focalização isoelétrica, e a segunda dimensão é o gel de poliacrilamida, aí você tem o gel assim. Eu menti para vocês que eram só dois, você pega 3 camundongos que ficaram no silêncio e 3 camundongos que ficaram ouvindo Barões da Pisadinha,
faz 3 géis bidimensionais controle, 3 géis com barão da pisadinha, tira a foto, coloca num programa de computador, escaneia, né? Coloca num programa de computador, o programa de computador sobrepõe as 6 imagens e fala assim, tem essa proteína aqui que está diferente, tá? Então, com 3 imagens daqui, 3 imagens daqui, você consegue ver qual que está diferente. Beleza? Belezinha? Professor, Entenderam? Fala eu, aí. eu fiquei com uma dúvida, porque como que vai... Eu perdi essa parte. Como que vai criar a diferença de potencial se o tampão é o mesmo? Você está falando na focalização isoelétrica? Isso. Tem umas substâncias chamadas anfolitos que, quando você aplica uma voltagem muito, muito, muito alta, essas substâncias elas mudam o pH, elas que criam a coluna de pH, tá? Então, é um processo que eu não contei, que são os anfolitos que criam. Então, faz parte da técnica colocar os anfolitos para, com uma voltagem muito alta, eles criarem essa diferença de pH, tá? E isso Então, faz na mesma... Desculpa, isso faz na é mesma um, curva de cromatografia? não, isso aí é um tubinho do tamanho de uma caneta Bic, só que é um tubo de vidro, né? Você coloca o gel lá dentro, né? E aí você coloca esse tubinho numa máquina, onde você coloca essa diferença de potencial muito alta, depois você deixa uma diferença de potencial bem pequenininha para ficar atraindo as proteínas para o polo positivo e para o polo negativo, e aí depois de um determinado tempo, elas pararam já, cada uma no seu lugar, e aí você pega esse tubinho e encaixa assim, bem que o desenhista podia melhorar, né? Aqui parece que você tem uma tira encaixada num quadrado, né? Mas na verdade a cuba para fazer gel bidimensional, ela é uma cuba de eletroforese, aonde aqui, em vez de ter esse pente, ela tem um U, assim, ó. Na verdade, uma cavidade que cabe um tubinho. Você tira aquela gelatina de dentro daquele tubo de vidro e coloca ela aqui, ó, direitinho. Ela fica aqui, entendeu? Então, a focalização isoelétrica é feita quase que como dentro de uma pipeta, né? Depois você tira aquele gel de dentro daquela forminha da pipeta e coloca ele aqui, ó. E aqui a cuba ela vem assim e tem um U assim para você colocar o tubinho aqui, tá? Entendeu? Como é que encaixa? Agora entendi. É um tubinho, você faz essa primeira separação num tubinho, depois você coloca o tubinho lá em cima do gel e as proteínas vão entrar no gel ali, tá? O desenhista desenhou uma fita, né? Na verdade, isso aqui é um tubo, tá? Que ele coloca lá. É aquele mesmo gel, só que isso aqui é um tubinho, tipo uma pipeta, né? Na grossura de uma pipeta, assim. E aí você tem o gel bidimensional. E com 6 géis bidimensional, 3 controle, 3 tratado, o computador separa para você, você não precisa ficar olhando, né? Bom, agora que vem a parte mais legal. Nós estamos fazendo um projeto para comprar um aparelho novo que analisa isso aí. Vai custar US$ 800.000, bem carinho. E esse equipamento é um espectrômetro de massa, né? Vamos ver como é que a gente faz. Então, eu tenho uma proteína aqui, ó, que ela é diferente, ela só aparece nessa situação aqui do tratamento, né? Então, eu posso recortar essa proteína aqui, pegar um estudante para fazer várias lavagens, ou comprar um robô que faz a mesma coisa com várias proteínas ao mesmo tempo. Nós ainda não compramos esse robô. A galera acha meio bobagem comprar o robô, porque tem tanto aluno sem o que fazer. Então eles purificam, mas existe um robô que faz isso se você quiser, tá?
Então, um dia eu vou convencer a galera a comprar o robô, porque ele é muito útil. Ele purifica essa proteína aqui para colocar no aparelho. Agora vamos falar do aparelho. Esse aparelho aqui é um aparelho chamado MALDI-TOF. Nós temos um, mas nós precisamos comprar um de mais alta energia para trabalhar com proteínas maiores e tal. Mas a gente tem um. Esse cara, ele chama Matrix Assisted Laser Desorption Ionization, tá? Então, que coisa é essa aqui? Matrix Assisted, quer dizer, tem uma matriz aqui, ó, que ajuda, né? Tem um laser que está aqui, ó, um laser, né? Ele é desviado para cá para ativar essas amostras. O laser, ele não consegue ionizar a proteína, não. Não adianta você ficar com aquela canetinha verde numa proteína que ela não vai ionizar, não, nem vermelho, nem nada. Mas a matriz, ela recebe energia do laser, ela é fotoativa e ela transfere e ela ioniza as proteínas. Então, as proteínas são ionizadas aqui assim, né? Elas ficam positivas e elas são atraídas por essa carga negativa aqui, né? É uma bobina de carga negativa que vai atrair as proteínas ionizadas, só que ela tem um furo no meio. Então, como a geometria é perfeita, essa atração ocorre e as proteínas são atraídas para cá, mas elas acabam passando dentro do furo, né? E elas são aceleradas nessa direção. E aqui no final desse tubo, um vácuo, né? Tem um detector. Então, as proteínas saem voando mesmo. Então, elas vão vum, pim, vum, põe, vum, pum. Tá? Então, assim, pelo tempo de voo, que se chama assim, o time of flight, né, o MALDI-TOF, ele ioniza e pelo tempo de voo ele funciona, ele consegue descobrir o peso molecular da proteína, porque se ela voa mais rápido, né, é porque é um passarinho bem pequenininho, né, ou então um avestruz aqui, né, voa mais devagar, né. Então, pelo tempo de voo, você consegue detectar o peso molecular. É legal, né? Sabe quanto custa uma máquina boa dessa, melhor do que a gente tem? $800.000. Sabe quanto custa para usar ela? Nada. Um pouquinho de solvente. Você pega a sua proteína lá, mistura com um pouquinho de solvente, põe ali, liga a máquina e ela vum, 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 e descobre o peso molecular das proteínas. É legal, né? Uma máquina de $800.000 que você fala assim, posso usar essa máquina? Aí os caras falam assim, claro, bota essa amostra aí. Vum, 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 pronto, seu peso molecular é esse, entendeu? É uma máquina das mais divertidas. Eu conheço vendedores de espectrômetro de massa, de MALDI-TOFs, que vendiam isso nos congressos de biofísica, de química. E aí, um pesquisador norueguês inventou de usar isso para proteína, né? E ele esteve no Brasil, nós convidamos ele para vir no primeiro simpósio de bioinformática, que foi em 2005. Nem sei se vocês eram nascidos em 2005. Vocês eram nascidos em 2005? Faz tempo, hein? Acho que sim, né? Aí, esse norueguês veio outro dia aqui também, acho que faz uns 3 anos, um pouco antes da pandemia, veio para dar um simpósio também. E tem um monte de brasileiro que foi trabalhar na Noruega, no laboratório dele. Então, a gente conhece o cara que inventou isso aqui também. Ele é amigo da galera, né? Quem convidou foi a Mariana Quezado, mas o Tiago Braga, ele conhece muito bem ele, trabalhou lá na Noruega também. Então, isso aí determina o peso molecular, mas a parte mais legal do peso molecular que vocês têm que aprender, que o MALDI-TOF faz, é que ele separa as proteínas e determina o peso molecular com a precisão de um átomo de hidrogênio, ou seja, uma unidade de peso molecular, né? Então, aqui ele separou uma proteína que tem 18.364 de peso molecular.
ele tem a precisão aqui de falar que é 18.364, não é 365, nem é 363, entenderam? Então, assim, a precisão é absurda desse aparelho, tá? Então, aqui, a insulina, o peso molecular 5.734, praticamente, né? Que é 33,9. Essa é a precisão desse aparelho. Ele consegue saber o peso molecular exato da proteína. Só que ele não sabe que proteína é. Então, agora que vem uma coisa que eu vou perguntar na prova. Se eu tiver proteínas humanas, o ser humano tem seu genoma sequenciado, tá? Eu posso pegar a sequência de todas as proteínas humanas, pegar uma tabela com o peso molecular de cada aminoácido e determinar o peso molecular de todas as proteínas humanas. Então, quando eu tenho o genoma sequenciado, este aparelho pode ser vendido num simpósio de bioquímica, de genética, entendeu? Porque a gente vai poder fazer uso dele para saber que proteína que é que tinha na minha amostra. Porque se eu souber que tem uma proteína de 18.364, eu vou numa página do proteoma humano, onde tem o peso molecular de todas elas, e sabe qual programa sofisticado de bioinformática que eu vou precisar usar? Ctrl F, tá? Ctrl F, né? Ctrl Find, né? Dou um Ctrl F e escrevo 18364. Vai selecionar ali a beta-lactoglobulina, entendeu? Então, esse é o mundo no qual vocês vivem. Todo o genoma sequenciado tem o proteoma todo predito ali, tá? Você tem o peso molecular de todas as proteínas. Então, basta você usar isso para poder identificar a proteína, entendeu? Como que eu ia fazer para identificar que proteína é essa num mundo onde eu não tinha o genoma humano, ou o genoma do camundongo, tá? Eu ia ter que fazer muito trabalho, mas no mundo de hoje eu coloco ela num espectrômetro de massa, determino o peso molecular e eu identifico ela. Entenderam? Beleza, é isso daí. Então, senhoras e senhores, deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Beleza? Eu tenho mais umas técnicas que eu vou só mostrar meio rapidamente aqui para vocês, né? Essa técnica eu não vou falar muito porque é usada no estudo do proteoma, que são os anticorpos monoclonais. Vou deixar para o pessoal da Imuno falar. Eu já falei do Western blot, né, que é quando você pega as proteínas num gel de poliacrilamida, transfere para uma folha e revela com um anticorpo. Esse aqui é o chamado Western blot. A técnica de ELISA, que é muito usada também para COVID, você coloca um antígeno preso aqui, né? E você oferece os anticorpos da pessoa para ver se a pessoa tem anticorpos contra COVID. E para revelar, você pega um anticorpo feito em cabra, que tem uma enzima, e esse anticorpo reconhece o anticorpo humano. Então, é uma maneira de você fazer uma espécie de coloração indireta, porque essa enzima vai metabolizar um composto e vai transformar numa substância, numa coloração marrom, quando essa enzima produzir o substrato marrom, né? Então, quanto mais marrom, mais anticorpo secundário tem, mais anticorpo primário tem, e, portanto, maior a sua reatividade contra a Covid, né? Esse sanduíche aqui eu não vou falar, não. Então, isso aqui chama-se ELISA, que é a técnica usada para a Covid, onde a gente quantifica os anticorpos contra a Covid, mas, assim, o nosso anticorpo não está colorido, então a gente usa um anticorpo secundário que reconhece o humano e uma enzima que faz uma reação. Então, quanto mais produção de substância marrom aqui, o cara desenhou amarelo, mas é marrom, mais reação você tem contra o seu antígeno, né? Você tem técnicas de fluorescência feitas com anticorpo ou de colorações marrom e branco, fluorescência contra a quitina, ou você pode ter anticorpos com partículas de ouro pequenas e grandes,
e a partícula ela aparece no microscópio eletrônico, né? Então aqui tem umas membranas com proteínas detectadas por anticorpo. É um anticorpo que tem na caudinha dele uma bolinha. E aí, eu tenho que falar para vocês, eu vou completar na próxima aula, duas tecnologias para a gente saber a estrutura espacial de uma proteína. Uma delas é aquele famoso aparelho de ressonância magnética nuclear. Ressonância magnética nuclear, também conhecido pela sigla em inglês de RMN. Ressonância magnética nuclear, ou Nuclear Magnetic Resonance, NMR, o pessoal fala NMR, ou ressonância magnética nuclear. Essa ressonância muda o spin do elétron por uma excitação num campo, não sei se alguém já fez ressonância, passa um anel em cima de você, assim, né? Mudando os seus elétrons todos de spin, e quando eles decaem, eles conseguem fazer umas reações assim, mas que você consegue ver. Esse composto aqui, por exemplo, quando você excita o spin e ele decai, ele dá exatamente esses picos aqui. Nenhum de vocês quis fazer farmácia, né? Eu fiz farmácia até o 3º ano. Tem uma química lá na farmácia que eu chegava na prova, o professor me dava esses picos aqui, ó. Eu tinha que olhar para esses picos e desenhar molécula. Ha, ha, ha. Era doido. Só que assim, para uma molécula mais complexa, você precisa de um programa de computador, ó, tá vendo? Esses picos aqui conseguem prever a estrutura de uma, né, pelas distâncias, átomo a átomo, tal, você consegue prever a estrutura tridimensional. Então eu vou falar de duas técnicas e uma disputa, um desafio, tá? Ressonância magnética nuclear. Nós temos um aparelho de 600 mil gigawatts, não é o maior do Brasil, o maior de 900 megahertz, né? Fica no Rio de Janeiro, tem outro em Campinas de 700 megahertz, e é um aparelho enorme. Vocês devem conhecer, perto da Química, se vocês já foram lá, perto da Química, tem um lugar alto, um galpão, que também é conhecido na UFMG como Caixa Forte do Tio Patinhas. Aquela Caixa Forte do Tio Patinhas tem um aparelho lá dentro, que é um aparelho de ressonância magnética nuclear. Ele é muito alto, tá? E tem essa energia de raio-x lá dentro. E ele consegue prever a estrutura de proteínas. É uma técnica. Não funciona com proteínas muito grandes. Funcionaria com uma toxina de escorpião, com um pedacinho que liga no DNA, tá? Mas é bem prático. Você não precisa fazer um cristal. Cristal, você faz assim, ó. Você pega uma solução salina, você, na tampinha, você coloca uma lâmina de cabeça para baixo com uma gotinha da própria suspensão. Essa gota vai trocando vapores com essa solução aqui, e aí vai formando um cristal dentro da gotinha. Isso daqui, o avô do meu orientador fazia, né? Hoje em dia tem uma máquina lá em Campinas, um robô, aonde você consegue colocar milhares de gotinhas para formar cristal, e elas têm câmeras em cima da gotinha, e você fica vendo pela internet se está formando o seu cristal, tá? Então, hoje tem um robô para você fazer cristais de proteína. Aí você faz os cristais e coloca numa fonte de raio-x, né? Eu vou dar como tarefa de casa vocês saberem descrever para mim na próxima aula o que é a Sirius, né? Que é esse negócio de difração de raio-x chamado Sirius, que o Brasil está construindo. Já foi inaugurada a primeira linha de raio-x de alta qualidade. Então, por favor, vão no Google, achem Sirius lá em Campinas, né? Difração de raio-x, aprendam um pouquinho sobre a difração de raio-x da Sirius e como é que funciona. Se você tiver uma fonte de raio-x e um cristal,
Quando o raio-x bate no primeiro átomo do cristal aqui em cima, ele vai difratar, né? Quer dizer, ele vai rebater para lá e para cá, tá? Então tem um cara aqui que vai dar um ponto aqui e um ponto aqui. Beleza. Quando o raio-x bate num átomo um pouquinho mais para baixo, ele vai difratar para cá e para cá, tá? Quando ele bate num outro ponto mais para baixo, vai difratar aqui e aqui. Mais para baixo, difratar aqui e aqui. Se você tiver os sinais de rebatimento do raio-x aqui nessa superfície, você consegue projetar aonde tinha cada átomo aqui em cima no seu cristal, sacou? Então você consegue descobrir a estrutura espacial nunca, tá? Beleza. Então, aqui está mais ou menos como que é uma difração de raio-x. Por esse ponto mais esse ponto, você vê que tinha um ponto aqui em cima, entendeu? Você consegue projetar na superfície aqui em cima e você consegue ter essas imagens aqui que depois você consegue colocar os átomos dentro delas, né? Então, um programa de computador projeta isso aqui é um anel de hemoglobina, né? E aqui seria a imagem. Então, você pega os cristais, faz um mapa de difração e consegue a estrutura da proteína, tá? Beleza. Nós vamos trabalhar também nas próximas semanas com pegar uma estrutura e abrir ela no espaço, tá? A Juliana, que está aqui com a gente, abre proteína no espaço todo dia para ver a estrutura dela. Nós vamos ensinar para vocês vão pensando em alguma proteína que vocês queiram ver tridimensionalmente. Ah, eu queria ver uma tripsina. Ah, eu quero ver uma DNA polimerase. Ah, eu quero ver uma histona. Ah, eu quero ver, sei lá o que, uma albumina. Ah, eu quero ver, sei lá, qualquer coisa, tá? Uma quitina. Então, a gente consegue pegar o arquivo das coordenadas tridimensionais e ver a proteína no espaço, tá? Então, basicamente, o banco mais usado é esse chamado PDB, né? E a gente coloca o nome da proteína aqui, a gente pega o arquivo e roda num programa. Eu vou ensinar vocês a usar, belezinha? Então, vocês vão ver essa estrutura. Caramba, onde é que tá? Faltou um slide aqui. Ei, caramba. Tá bom. Não tem slide aqui, mas eu vou contar essa história mesmo assim para terminar a nossa aula de hoje. Há uns 10 anos atrás, as pessoas que faziam cristal, presta atenção que isso é muito legal, muito emocionante, inclusive, para vocês contarem para os seus alunos. Há uns 10 anos atrás, as pessoas que faziam cristais de proteínas e depositavam no PDB começaram a notar que a velocidade de descoberta de uma estrutura tridimensional diferente ia reduzindo, né? Quer dizer, demorava muito tempo para você conseguir descobrir uma nova. Então, o pessoal fez um plot, né, um gráfico, e viu que eles estavam chegando a uma saturação. Aí eles falaram assim: daqui a 10 anos, nós vamos ter cristalizado todos os tipos estruturais de proteína desse planeta. Eles fizeram essa aposta aí, que em 10 anos ia esgotar o número de estruturas espaciais possíveis, de tanto que eles estavam cristalizando proteína, eles não conseguiam achar uma estrutura nova. É claro que uma proteína humana vai ser descoberta no Schistosoma mansoni, na goiaba, na drosófila, é claro, você vai descobrindo proteínas novas, mas não uma proteína que tenha uma estrutura tridimensional diferente das que já foram colocadas no PDB. Então eles falaram assim, daqui a 10 anos nós vamos ter conseguido encerrar a descoberta de estruturas no planeta. E aí, os computólogos, né, falaram assim: nós vamos desenhar um programa de computador que, com a sequência primária de aminoácidos, vai conseguir prever a estrutura tridimensional de uma proteína
antes que vocês consigam cristalizar todas as existências. Beleza. Eu contava essa história nas minhas aulas, há 10 anos atrás. 5 anos atrás, eu contei essa mesma história. Olha, pelo que eles falaram, falta 5 anos. Vamos ver quem vai ganhar essa briga, se os cristalógrafos ou se os programadores. No ano passado, um grupo de inteligência artificial da Google, um time de 30 pessoas, escreveu um programa que consegue, com uma precisão de 80%, né? Não é 100%, determinar a estrutura tridimensional de uma proteína a partir de uma sequência primária, né? A sequência de aminoácidos. Então, o que aconteceu foi que a predição computacional ganhou, né? Hoje você consegue saber a estrutura espacial de qualquer proteína apenas com a sequência primária dela, usando um programa que usa muita inteligência artificial, um HD de 3 terabytes, uma placa GPU igual de um Xbox, e rodando ali ele consegue prever estrutura tridimensional por inteligência artificial. Em fevereiro, a pessoa que coordena o PDB na Inglaterra vai dar um seminário sobre essa predição tridimensional, num seminário que a gente organiza chamado Braz Webinars, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui o Braz Webinars. Vai ser em inglês, mas vocês têm que começar a assistir seminário em inglês, né? Braz Webinars. É só escrever Braz Webinars no Google que vocês vão chegar nessa página aqui, né? A semana que vem, sexta-feira, às 2 horas da tarde, nós já estamos nesse janeiro aqui, vai ter um cara muito bom de genomas e saúde, né? Ele é muito bom. Ele está no genoma do chimpanzé, no genoma humano, e ele vai falar para nós aqui. Mas eu queria chamar a atenção para esse seminário aqui no dia 25 de fevereiro, às 2 horas da tarde. O link está aqui, ó. Cadê o link? O link está aqui, né? Só você clicar nesse link e você vai ver um seminário sobre uma nova era na biologia estrutural, o impacto da predição de estrutura usando métodos de artificial intelligence, né? Beleza? Então, esse cara aqui é o team leader, né? O líder do PDB europeu, chama PDB-E, né? Fica no European Molecular Biology Laboratories, no European Bioinformatics Institute, perto lá de Cambridge, né, em Londres, e ele vai falar para nós. Vocês estão convidados, é só clicar no link aqui e assistir. Beleza? Então, eu termino aqui a minha aula de hoje falando desse desafio, né, vencido pelo... Não, eu queria mostrar Sirius, né? Sirius, X-Ray. Deixa eu ver se a gente consegue ver a Sirius. Sirius, Unicamp. Aqui está a Sirius, né? A Sirius é esse mecanismo, ela tem várias linhas de raio-x, tem um acelerador de elétrons gigantesco, eles são acelerados, 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 e quando chega numa dessas extremidades, eles são quebrados, né? Eles faz uma dobra, um cotovelo. E quando faz um cotovelo, ele emite um raio-x de alta qualidade chamado de luz síncrotron, né? Que é isso aqui. A primeira estação, acho que é a Manacá, não sei se é essa ou se é essa, que já está funcionando. Não sei quantas estações já estão funcionando, né? O antigo YouTube Miguelito no acelerador de partículas. Cadê o Miguelito no acelerador de partículas? É no YouTube, eu tenho que ir primeiro no YouTube, né?
YouTube. Não, isso aqui é imagens, cara. Todas. Miguelito no acelerador de partículas. Aqui dá para ver por dentro a Sirius, talvez vocês consigam achar na internet, mas esse daqui é o Miguelito, há uns anos atrás. Aqui está o acelerador de partículas, né? E aqui eu dançando essa dancinha ridícula. Então, o acelerador de partículas, ele tem um feixe de elétrons aqui, todas as vezes que você quebra, tá vendo que não é um círculo, né? Ele solta uma energia chamada luz síncrotron, tá? Bom, acho que já diverti vocês demais por hoje. Deixa eu encerrar aqui a minha gravação, né? Tomara que eu tenha gravado. Eu gravei? Parando a gravação.